Há algo no olhar de um homem que não se traduz em palavras, mas que comunica um enigma silencioso. Você já sentiu isso? Como se, mesmo sem dizer nada, ele estivesse observando mais do que você mostra. Como se, em cada gesto seu, houvesse uma pergunta invisível esperando por resposta. Quando um homem está genuinamente interessado, ele não entrega flores. Ele entrega testes, mas não testes óbvios. Testes sutis, quase imperceptíveis. E o mais inquietante é que você sente, seu corpo percebe. Sua alma reage antes mesmo da mente entender. É nesse instante que o jogo arquetípico se revela. Ele, guiado pelo impulso inconsciente do ânimos, busca mais do que atração. Ele busca ressonância. E para isso, ele precisa te ver em movimento. Precisa ver como você reage ao silêncio, ao imprevisto, à distância repentina. É uma dança invisível entre o masculino e o feminino, onde o verdadeiro interesse não se declara, se manifesta em padrões enigmáticos, cuidadosamente escondidos entre a rotina e o acaso. Mas são esses momentos, aparentemente banais, que dizem tudo. Talvez você já tenha vivido isso e não percebeu. Aquela mensagem que ele demorou para responder, aquele convite que veio e depois sumiu, a forma como ele te elogiou, mas observou a tua reação mais do que as tuas palavras. São testes emocionais, não para te manipular, mas para decifrar a tua frequência, para sentir se há em você algo além da superfície, algo que toque o espaço sagrado da alma dele. Porque o homem que está pronto para amar de verdade não busca apenas companhia, ele busca espelho, busca mistério, busca alma. E é aqui que mora o desafio. Muitos desses testes não são conscientes nem para ele. São movidos pelos complexos que ele carrega, pelas sombras que ele ainda não integrou. Mas eles existem. E se você não compreende essa linguagem simbólica do masculino, pode interpretar esses sinais como desinteresse, quando na verdade são convites para algo mais profundo. São portais ocultos que te pedem: esteja desperta, presente, vibrando em verdade. E talvez ao final você descubra que o maior teste não é sobre ele, é sobre você, sobre a sua capacidade de permanecer inteira diante do invisível, de reconhecer que cada gesto masculino, por mais ambíguo que pareça, é um espelho que te convida à individuação. Não é coincidência que você esteja aqui agora. É sincronicidade, porque algo dentro de você está pronta para ver e sentir o que sempre esteve escondido. Há momentos em que o silêncio fala mais alto do que 1000 promessas. Você já notou como o olhar de um homem pode se tornar uma ponte, tênue, quase imperceptível, entre o visível e o inconsciente? Quando ele realmente se importa, talvez não diga nada, mas cada gesto, cada pausa, cada recuo suave se torna um teste silencioso. Um teste que sua alma sente antes mesmo da mente decodificar. E se você estiver atenta, poderá ouvir na vibração dele a pergunta que não se ouve em voz alta: você me percebe? Nesse primeiro instante, a curiosidade se torna o fio invisível que une você ao que está além da superfície. Você sente o chamado de algo mais profundo do que mera atração. Sente o pulsar de um arquétipo que desperta com cuidado e respeito. E é nesse pulsar que mora a verdade dos testes silenciosos, não como provas a serem vencidas, mas como convites à presença. Ele observa suas reações ao espaço, ao silêncio, à sua calma interior. Quer ver se você permanece inteira, mesmo quando o mundo pede pressa. Talvez você tenha vivido momentos assim: ausência de palavras, presença sensorial intensa, manifestações sutis de interesse que confundem, emocionam, silenciam. A insegurança sussurra: será que ele se importa? Mas a sua intuição, esse radar feminino ancestral, percebe nuances que escapam à lógica consciente. Quando esse homem está realmente interessado, ele não pressiona, ele espera, ele respeita,
Brinca com o tempo, com o ritmo, com a sua respiração, despindo-se de urgência para observar se a sua alma responde com verdade. E quando esse teste silencioso acontece, algo dentro de você estremece, talvez um fragmento antigo, uma sombra, uma ferida que se move, como se seu corpo lembre de um outro tempo, uma outra mulher antes de se perder nos olhos alheios. Mas esse estremecer não é fraqueza. É sinal de que algo ancestral desperta. É o chamado da sua alma para se relembrar da sua própria presença, para reivindicar espaço, voz e silêncio, para vibrar em sintonia com aquilo que você realmente é. E talvez agora, antes mesmo de continuarmos, você perceba que esse vídeo não é sobre ele. É sobre você, sobre o seu retorno ao centro, sobre a dança sutil entre seu mundo interno e o dele, uma dança invisível, íntima, poderosa. Se você sentiu qualquer coisa ao ler estas linhas, é porque algo dentro de você já sabe que o amor consciente começa quando você reconhece esse chamado silencioso e decide entrar na dança. Você já se perguntou por que tantos relacionamentos começam com palavras e promessas, mas esfriam sob o peso da rotina? Existe algo nobre e profundamente humano no silêncio que antecede o som, na pausa que anuncia o movimento. Quando um homem verdadeiramente interessado te observa com olhos calmos, não é apenas a imagem que ele registra. Ele aspira a captar o solo invisível sobre o qual você pisa, seu ritmo, sua sombra, seu espaço. Ele busca algo além do brilho passageiro, busca consistência vibracional. Quer sentir se sua alma já se alinha a um pulso maior. Nesse terreno de imponderáveis, você se torna espelho e terreno fértil. Cada pequena hesitação sua ressoa como um eco no inconsciente dele, e cada escolha sua, mesmo a mais silenciosa, revela a profundidade da sua presença. O convite não é para provar, mas para ser. Ser inteira, ser visível aos seus próprios olhos primeiro, antes de buscar aprovação externa. Porque o verdadeiro teste não é ele testando você. É você testando a si mesma, percebendo quem você é fora de expectativas, carícias, pressões. E se você já carregou o peso de se adaptar, de ceder, de calar para agradar, talvez esteja inconscientemente acostumada a interpretar a indiferença como rejeição. Mas aqui há um mundo diferente. Um espaço onde o silêncio pode ser entrega e a espera pode ser reverência. Quando a alma de um homem toca suavemente o seu chão, em vez de exigir flores, ele avalia raízes. Testa se seu solo interno está firme o suficiente para resistir às tempestades, sem se descolher. Se sua essência permanece apesar do vento, nesse campo silencioso de trocas sutis, as máscaras caem. Não de imediato, mas lentamente, como pétalas que se soltam no tempo. Com delicadeza, com paciência. Ele não busca brilho instantâneo, busca verdade gradual, busca uma frequência que perdure. E você, ao reconhecer esse jogo silencioso, deixa de reagir por carência e começa a responder por presença, por consciência, por alinhamento com seu próprio eixo. E quando essa consciência brota dentro de você, algo se transforma. O medo de ser invisível perde carga, a urgência de se provar se dissolve, a ansiedade se dissolve na calma interna de quem sabe que não precisa forjar afeto, porque o afeto verdadeiro pulsa em ressonância. E essa ressonância, quando sintonizada com a sua alma, cria um campo magnético silencioso, irresistível, um convite genuíno para o encontro entre almas, não apenas corpos ou egos. A jornada até aqui já começou, mesmo sem você perceber. Ao sentir, ao reconhecer, ao se conectar com essa sutileza. E agora entraremos num território ainda mais profundo, a anatomia desses testes silenciosos, a psicologia por trás deles, os complexos e sombras que os geram, e como você pode navegar esse terreno com consciência, integridade e poder interior.
Abra seu coração, respire fundo e permita que a próxima etapa te conduza ao âmago da alma masculina e, ao mesmo tempo, ao âmago da sua própria alma. Agora vamos falar das atitudes masculinas, na mecânica inconsciente do ânimos, nas danças interiores que moldam o desejo real, aquele que vibra em sintonia de alma com alma. Prepare-se para desvendar o que está por trás de cada silêncio, de cada pausa, de cada retorno inesperado. E, sobretudo, para redescobrir o seu valor, a sua sombra, a sua luz, como mulher inteira, consciente, vibrante. Existe um tipo de presença que não exige palavras, e um tipo de ausência que carrega mais intenção do que qualquer declaração. Quando um homem se afasta sem explicação, quando ele silencia por horas ou dias sem motivo aparente, sua mente pode gritar por respostas, mas sua alma já sente o movimento. Esse também é um teste silencioso, não como um jogo manipulador, mas como um reflexo dos complexos inconscientes que ainda o conduzem. O distanciamento é uma linguagem. E só quem está desperta consegue escutá-la sem cair no medo do abandono. A verdade é que, muitas vezes, o homem que começa a se importar profundamente entra em conflito com suas próprias feridas, com a memória ancestral do controle, com o medo da vulnerabilidade, com a sombra do não merecimento. Ele te testa com o silêncio, porque ele mesmo não sabe sustentar o que sente. E nesse vácuo de palavras, o que está sendo observado não é se você vai correr atrás, mas se você vai permanecer centrada. Ele quer saber, ela desmorona na ausência? Ou se enraiza ainda mais em si mesma? Aqui, o campo vibracional se torna o maior comunicador. Se sua energia vacila, se você se desconecta de si mesma, o eco é imediato. Mas quando você sustenta sua frequência, mesmo na dúvida, mesmo na dor, algo dentro dele se organiza. O ego masculino observa em silêncio, mas é sua ânima que responde. E essa resposta não vem em palavras, mas em presença, em leveza, em não cobrança, em uma entrega firme que não se apega. Nesse instante, você não apenas passa no teste, você transforma o campo. E transformar o campo não significa forçá-lo a voltar, nem tentar controlar o desfecho. Significa irradiar uma presença tão íntegra que ele, ao voltar, se voltar, encontrará uma mulher mais viva, mais inteira, mais consciente. E se não voltar, que bênção silenciosa também, porque você terá se reencontrado consigo. Esse é o paradoxo sagrado do feminino desperto. Ao deixar de correr atrás, você se torna a força que atrai. E mais do que isso, se torna o espelho que convida o outro à cura. Portanto, cada teste que ele faz não é um desafio para que você se moldar, mas uma chance de se lembrar de quem você é. Quando ele observa como você reage ao sumiço, ao ciúme, ao silêncio, ele está inconscientemente buscando uma mulher que já atravessou o próprio deserto interior, que não precisa de garantias externas para permanecer em paz, que não negocia a própria verdade para se sentir escolhida. Porque uma mulher que se escolhe vibra numa frequência que nenhum homem consegue ignorar, apenas se alinhar ou se afastar por não estar pronto. À medida que os testes se tornam mais sutis, mais silenciosos, também se torna mais delicada a linha entre interpretar e projetar. E é aqui que muitas mulheres se perdem, não por falta de amor, mas por excesso de ruído interno. Quando um homem demonstra interesse e ao mesmo tempo parece retraído, ambíguo ou confuso, é fácil que suas feridas mais antigas assumam o controle da interpretação. Você não está reagindo ao que ele faz, mas ao que isso ativa dentro de você. E esse é o verdadeiro teste, não sobre ele, mas sobre o seu próprio campo emocional. Carl Jung nos ensinou que tudo aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino.
Quando não identificamos os complexos que carregamos, o medo da rejeição, a ansiedade de ser esquecida, a crença de que precisamos fazer mais para sermos amadas, projetamos essas dores no outro, e então qualquer silêncio se transforma em abandono. Qualquer hesitação se torna desprezo, mas, na verdade, muitas vezes, o que está acontecendo é apenas o reflexo do processo interno dele e a sua chance de se libertar dos ciclos que sempre se repetem. Se você se reconhece presa nesse vai e vem emocional, é sinal de que chegou o momento de recuperar seu eixo, de pausar, respirar, observar. Porque um homem realmente interessado, mesmo que esteja mergulhado em seus próprios conflitos, jamais estará testando para te punir. O teste dele é a tentativa inconsciente de entender se você é âncora ou tempestade, se sua energia amplia ou afunda o campo. E a única forma de sustentar esse campo é não se perder, nem nas ilusões, nem nas fantasias, nem no medo. Você não precisa mais responder com angústia, não precisa correr atrás, nem se ausentar por vingança. Precisa apenas fazer o que parece mais simples e, ao mesmo tempo, mais revolucionário: permanecer presente, inteira, conectada à sua verdade. Porque quando você vibra em autoconsciência, sua presença se torna um espelho curativo, e esse espelho, quando oferecido a um homem que está pronto para ver, pode ser o início de um despertar. Quando não está, ele se afasta, mas você não se perde, porque já entendeu que o verdadeiro amor começa na frequência com que você se trata. E talvez agora você esteja percebendo que esses testes não são armadilhas, mas convites. Convites para habitar sua alma com mais coragem, para romper com os padrões antigos, onde o seu valor dependia da resposta dele, para sair do modo reativo e entrar no estado de presença. Cada silêncio, cada afastamento, cada contradição masculina é, na verdade, um espelho do quanto você está disposta a se honrar, mesmo quando o outro ainda não sabe como te ver com clareza. Esse é o verdadeiro portal da maturidade emocional. Quando você deixa de se perguntar o que ele quer e começa a se perguntar quem eu sou, mesmo nesse silêncio. Chegamos ao ponto em que o silêncio já não assusta, ele revela. Onde o afastamento já não fere, ele orienta. Porque agora algo dentro de você mudou. Você já não precisa mais que ele prove o que sente, porque você sente o que está em você. E é esse estado de autohabitação vibracional que transforma completamente o modo como você atravessa os testes silenciosos do masculino. Não como alguém à espera de aprovação, mas como um campo magnético que, por existir em verdade, convoca a verdade do outro. E se ele não estiver pronto, tudo bem, porque você não está mais na vibração da espera, mas na vibração da escolha. A mulher que compreende os testes silenciosos de um homem como espelhos da alma e não como rejeições pessoais, desperta o arquétipo da amante consciente dentro de si. Ela não implora, ela não se defende, ela não reage, ela observa, sente, escolhe. Sua energia se tornou alquímica, seu campo, um portal, e nesse estado, ela não atrai qualquer coisa, atrai apenas o que ressoa com sua inteireza. Carl Jung dizia que aquilo que mais precisamos encontrar geralmente está onde menos queremos olhar. E talvez para você esse lugar tenha sido o medo de ser esquecida, ignorada, rejeitada. Mas, ao atravessar esse medo, não fugindo dele, mas sentando-se ao lado dele com compaixão, você descobre um novo centro, um novo lar dentro de si. E de lá, você começa a enxergar esses testes com outros olhos. Não mais como obstáculos, mas como filtros. Não mais como dor, mas como revelação. Porque a verdade é que o homem que está pronto para amar de forma consciente não precisa que você o convença. Ele precisa que você o inspire. E você só pode inspirar quando está conectada com a sua essência.
Não com estratégias, não com jogos, mas com presença. Ele não procura uma mulher perfeita, ele procura um espelho onde possa reconhecer sua própria alma em evolução. E para isso, ele precisa sentir que você já se encontrou, mesmo que ainda esteja em processo de descoberta. Então, se há um teste final que esse homem faz, talvez o mais importante de todos, é este. Ele observa se você precisa dele para se sentir inteira, porque se precisar, ele se assusta. Mas se você estiver inteira por si, algo dentro dele se acalma. E nesse silêncio algo floresce. Não é grito, não é exigência, é magnetismo, é vibração. É um chamado silencioso que apenas um coração desperto consegue escutar. E se ele escutar, é porque algo em vocês já se reconheceu muito antes do encontro acontecer. Às vezes, o que mais buscamos fora é exatamente o que esquecemos de cultivar dentro. Em toda essa jornada de observar os testes silenciosos de um homem, o que se revelou, no fundo, foi a sua própria dança interna com o feminino sagrado que habita em você. Cada gesto dele, cada pausa, cada ambiguidade, espelhou não apenas as intenções dele, mas principalmente os pontos da sua alma que ainda pedem reconexão. E quando você reconhece isso, algo se inverte. Você deixa de ser observadora do comportamento masculino e se torna mestra do seu próprio campo vibracional. A mulher que compreende os testes não busca passá-los. Ela os transcende, porque já não vive mais à espera de respostas externas, mas em diálogo íntimo com sua própria verdade. Esse é o ponto de virada, o instante em que o silêncio do outro não é mais vazio, mas espelho, o momento em que o distanciamento deixa de ser ameaça e passa a ser filtro. O verdadeiro poder não está em controlar o que ele sente, mas em permanecer em amor mesmo quando nada é dito. Isso é maturidade emocional. Isso é magnetismo invisível. Você não precisa provar nada a ninguém. Apenas sustentar a sua frequência com tanta inteireza que tudo ao seu redor se reconfigure para acompanhar a sua vibração. O homem certo, quando chegar, não vai te testar por medo. Vai te sentir com presença. E quando ele fizer silêncio, não será para te confundir, mas para te ouvir melhor. Porque homens que estão prontos para amar não fogem da profundidade. Eles mergulham com você. Mas para encontrá-lo, você precisa primeiro ser esse oceano. Calmo, profundo, verdadeiro. Carl Jung dizia que o encontro entre duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas se transformam. Que você seja sempre a presença que transforma, e não a ausência que espera. Que o seu amor comece por você, e se estenda como campo vibracional para tudo ao redor. Porque a mulher que se habita é também aquela que desperta o outro. E se ele não despertar, que você siga mesmo assim, porque sua alma jamais foi feita para se apequenar diante de quem não sabe ver. E se algo dentro de você foi tocado por essa mensagem, se esse vídeo te trouxe clareza, acolhimento ou um novo olhar sobre a sua própria história, então deixe sua energia registrada aqui. Curta este vídeo não por hábito, mas como um selo vibracional. Compartilhe com outras mulheres que, como você, estão despertando. Escreva nos comentários o que mais ressoou na sua alma, porque isso aqui não é apenas conteúdo, é cura coletiva. E se você sentiu esse chamado, inscreva-se no canal e caminhe com a gente, porque essa jornada está só começando e você não está sozinha.